Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 17. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17. Se nos diz a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Um pouco antes, ou seja, os versos de 1 ao verso 16, desta mesma epístola do capítulo 4, Paulo trata aqui, o tema desta parte da sua carta diz respeito à unidade na igreja, conforme os irmãos podem perceber em linhas gerais aí o que contém os versos de 1 a 16. Porém, neste parágrafo, Paulo trata agora de um outro assunto. Ele vai tratar aqui da pureza da igreja. O mesmo tipo de introdução que Paulo faz com relação à unidade da igreja, vista no verso 1, é a mesma que ele usa do verso 17. Voltemos ao texto, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. E esse modo digno, Paulo vai assim desenvolver esse tema, falando em viver em unidade de espírito. É o tema de Paulo nesta primeira parte da sua carta, ou deste capítulo. Já no versículo 17, ele diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, Paulo faz aqui, por assim dizer, o mesmo tipo de introdução, os versos 1 e 17. Se na primeira parte desse capítulo, Paulo fala da igreja que deve ser caracterizada pela pureza ou pela unidade, na segunda parte aqui do verso 17, ele vai falar que tão importante quanto a unidade de uma igreja é uma igreja que vive em santidade de vida, pureza da igreja. E era essencial, quando lemos a carta, você vai observar que era essencial que no início, esses leitores de Paulo pudessem compreender que havia, ao falar da pureza de igreja, Paulo vai estabelecer aqui uma relação de diferença entre santidade e impureza, entre ser parte do corpo de Cristo e viver como vivem os gentios. E era essencial. Então Paulo fala que há um grande contraste entre os pagãos e entre aqueles que agora, embora vindo do paganismo, eram agora cristãos. Entre a sua velha e a sua nova vida, que é um termo que ele vai usar, conforme os irmãos perceberam na leitura. E além disso, Paulo fala que há aqui uma base teológica para essa mudança. Ela tem um fundamento, tem uma alicerce, que está nas expressões que aprendestes a Cristo, verso de número 20. É a base, é o fundamento para essa nova vida, esta mudança. O que notamos de imediato a partir daí, dessa instrução de Paulo, há uma profunda ênfase que Paulo dá ao fator intelectual no modo de vida que levavam essas pessoas pagãs a viverem como viviam, e como ele descreve no texto. Quando ele descreve os pagãos, ele chama atenção, veja aí no versículo 17, ele fala da vaidade dos próprios pensamentos. Paulo acrescenta essa expressão vaidade dos próprios pensamentos, ele acrescenta outro no verso 18, dizendo que essas pessoas também eram obscurecidas de entendimento.
E ele inclusive conclui atribuindo que há uma alienação dessas pessoas em relação a Deus, porque elas viviam na ignorância. Verso de número 18. Ou seja, o que Paulo coloca aqui, a estrutura dessa parte do texto, é que essas pessoas pagãs tinham mentes vazias, o seu entendimento era obscurecido, e a ignorância que tem os tornava empedernidos, licenciosos, impuros e blasfemos. Esse é o estado de espírito do homem sem Deus. Mas em contraste com o que Paulo diz, aí até os versos de número 18, em contraste, ele agora vai falar dos crentes, a partir do versículo 20. E quanto aos crentes, Paulo fala que há um profundo contraste. Ele diz que esses crentes, eles haviam aprendido a Cristo. Eles tinham ouvido de Cristo. Eles tinham sido instruídos em Cristo e andavam de acordo com a verdade de Jesus Cristo. Ou seja, em contraste com as trevas e com a ignorância dos pagãos, Paulo coloca, portanto, a verdade de Cristo que eles tinham aprendido em e com Cristo. As Escrituras, então, dão testemunho, sem qualquer vacilação, do poder e da ignorância do erro. Como ele pode causar corrupção. E ao mesmo tempo a Bíblia é testemunha clara, enfática, de que a verdade liberta, enobrece e refina. E eu quero considerar exatamente esses dois contrastes da carta de Paulo no texto que lemos aos irmãos. E ele vai falar dessa velha natureza, chamada aí de velho homem, e depois ele vai falar do novo homem. Vamos orar e pedir a direção do Senhor. Pai, estamos diante da tua palavra. Sabemos que ela é sopro do Senhor para nós. Ela é o hálito do Senhor para a vida da tua igreja. Ela é um instrumento através do qual tu levantas os mortos em delitos e pecados e os faz enxergar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Como também ela é aquela que nos coloca numa vida de santidade e de comunhão com o Senhor. Por isso necessitamos de que, através da tua palavra, e tão somente dela, tu fales ao nosso coração. Porque qual terra sedenta, assim, nos encontramos essa noite. E na expectativa de que tu haverás de saciar a nossa fome e também dessedentar a nossa sede. Assim pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito nos conduza por meio dessa passagem. E em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos observar então esses dois contrastes entre o velho e o novo homem. A primeira parte desse parágrafo, Paulo dedica-se a descrever aqui a vida pagã. Está aí nos versos 17 ao verso de número 19. O apóstolo Paulo então começa enfatizando o fator intelectual como modo de vida das pessoas. Ou seja, é a partir do entendimento, do conhecimento, do discernimento, é que elas vão agir como agem. Quando Paulo então descreve os pagãos, como já salientamos, ele fala que esses pagãos viviam na vaidade dos próprios pensamentos. Em segundo lugar, ele diz que eles viviam obscurecidos de entendimento. E em terceiro lugar, Paulo diz que eles viviam na ignorância. Então, vaidade dos pensamentos, obscurecido de entendimento e ignorantes de Deus. Suas mentes, diz Paulo aqui, estão vazias. Os seus entendimentos, diz Paulo, estão obscurecidos. E, consequentemente, então, são pessoas ignorantes. Ou, como Paulo diz aí, vivem na ignorância. Isso, então, os torna empedernidos, licenciosos, mundanos, conforme Paulo vai descrever o comportamento que essa mentalidade leva. Uma vez que estão obscurecidos, eles se entregam a todo tipo de paixões infames, a todo tipo de licenciosidade. O que Paulo coloca aqui, irmãos, é que sem o conhecimento de Deus, tudo, em última análise, é vaidade. Pois não há qualquer sentido, não há qualquer propósito em nada se o homem não tem o conhecimento de Deus. Pode certamente haver muito conhecimento, mas não há luz da sabedoria na mente dessas pessoas. Pois o entendimento dele, no dizer de Paulo, está obscurecido. Não é que esses homens não têm capacidade de estudar, de entender, e são doutos em áreas humanas. Mas Paulo está falando no que diz respeito à relação com Deus, eles são ignorantes. Mostrando que, com isso que todos os seus diplomas,
toda a sua formação acadêmica, não serve para nada. Porque de todo o conhecimento que eles deveriam ter de Deus, eles transformaram esse conhecimento em algo absurdo, em libertinagem e em vida devassa. Depois Paulo então começa a falar do caminho que eles traçam, do modo como eles vivem. Ou seja, a vida cristã começa no arrependimento, que é a mudança de mente. E uma vez que não há essa mudança de mente nesses pagãos, nesses ímpios, consequentemente, o seu coração seguirá a uma mente entenebrecida, obscurecida. Como diz o apóstolo Paulo, toda a vida da pessoa precisa mudar. E ela só muda quando ela conhece e confia em Jesus Cristo. Os seus valores, as suas metas, os seus conceitos de vida serão radicalmente mudados e afetados. E é por isso então que Paulo diz que essas pessoas não têm conhecimento de Deus, porque vivem desta forma. A ordem de Paulo é: não mais andeis como andam os gentios. É assim que ele introduz essa parte do texto, no verso de número 17. Não andem mais como andam os gentios. O que Paulo está dizendo é: agora que você é crente, a sua vida precisa ser diferente. E por que você deve fazer isto? Paulo então vai traçar. Observe então que Paulo traça da vida do gentio. Porque não mais podemos andar como andávamos antes. Paulo então vai traçar aí o perfil dramático, caótico, estarrecedor do gentio. E o que Paulo coloca? Primeiramente, Paulo fala que eles vivem, verso de número 17, na vaidade dos próprios pensamentos. Veja, isto, portanto, vos digo, e no Senhor testifico, verso 17, que não mais andeis como também andam os gentios. De que forma? Ele diz, porque eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os cristãos pensam de forma diferente das pessoas não cristãs ou não salvas. O pensamento dos pagãos é um pensamento fútil. Como Paulo diz aí, cheio de soberba, vaidoso, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Cheio de orgulho. Quem não conhece a Deus não conhece o mundo ao seu redor, nem conhece a si mesmo. Ele tem uma noção errada de si próprio. E observe que é exatamente a característica dos dias atuais, quando observamos as pessoas que não têm temor de Deus, elas falam muito de autossatisfação, autojustificação, ou quando há um auto-engano de si mesmo, elas querem crescer, evoluir, querem preocupar. Então há uma profunda ênfase na autoimagem, você tem que valorizar a sua imagem. Isso é futilidade. E Paulo diz que eles andam de conformidade com aquilo que eles pensam de si mesmos. E a soma de tudo que eles pensam é nada. Para usar um termo bíblico usado por Salomão em Provérbios, é vaidade, é correr atrás do vento. E Paulo diz que esses homens sem Deus, eles não têm a percepção correta, porque eles vivem na vaidade, no orgulho, na presunção, na soberba dos seus próprios raciocínios. Mas Paulo prossegue dizendo ainda, no versículo 18, a parte inicial, ele diz que essas pessoas também vivem obscurecidas de entendimento. Os gentios pensam que eles são iluminados, porque rejeitam a Bíblia, porque rejeitam todo o conhecimento de Deus, e eles creem nas últimas filosofias da moda atual. É contraditório, admitem todas e quaisquer filosofias, mas não creem em Deus e em sua palavra. Na realidade, a Bíblia diz que essas pessoas estão em trevas. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, verso 22, diz lá que essas pessoas, dizendo-se sábias, tornaram-se loucas. E no texto de Romanos, os irmãos conhecem muito bem uma passagem muito forte, dizendo que essas pessoas, que Deus revela a elas através da natureza, e elas pegam todo o conhecimento que pode ter de Deus a partir daquilo que Deus revelou através da criação, e converte aquilo em idolatria. E em vez de adorar ao Senhor, adoram a criatura. Aí Paulo conclui dizendo que essas pessoas, na verdade, são loucas, porque elas transformaram a glória de Deus em semelhança de aves, quadrúpedes e répteis. Isso Paulo está trabalhando aqui também. São pessoas obscurecidas no entendimento. Em terceiro lugar, Paulo continua dizendo ainda na parte sequência do verso 18, ele diz que essas pessoas também estão alheias à vida de Deus. Ou seja, essas pessoas vivem no mundo sem Deus e sem esperança. Vivem separados de Deus e, consequentemente, adoram outros deuses e abandonam ao Deus verdadeiro. E Paulo diz que eles vivem alheios à vida de Deus.
E é uma sociedade onde vivemos as pessoas cada dia mais criando deuses segundo os seus próprios valores, segundo a sua própria visão. E quando não encontra algo em que adorar, adoram a si mesmos, são adoradores de si mesmos. Assim é a descrição de Paulo do homem sem Deus. Mas ele prossegue ainda no verso 18, ele dizendo que essas pessoas vivem, que os gentios vivem na ignorância. João Calvino, no início da sua obra das Institutas da Religião Cristã, conhecida de muitos irmãos, ele diz de forma acertada que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. E assim ele prossegue dizendo, quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. A verdade e a vida caminham juntas. Se você crê na verdade de Deus, então você recebe a vida de Deus. Veja bem, quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. E é exatamente isso que diz aqui. Esses homens, eles estão alheios, eles desconhecem a vida de Deus, a pessoa de Deus, e consequentemente, no dizer de Calvino, eles são escravos da sua própria ignorância. Em quinto lugar, Paulo diz mais ainda, no verso 18, e ele diz aí, pela dureza do seu coração. A palavra usada aqui no original significa uma pedra mais dura do que o mármore. E quando Paulo diz que todo esse estado de pensamento que leva essas pessoas para longe de Deus, que fogem do Senhor, promovem ou levam-nas a uma vida prática de ter um coração empedernido, tal qual o mármore. É a palavra usada aqui no original, tão duro quanto o mármore. Essas palavras eram usadas muitas vezes na medicina para referir-se à formação óssea nas juntas. Quer dizer petrificar, tornar duro, insensível. O termo chegou a ter o sentido de perda da capacidade sensitiva, essa expressão. E Paulo diz então que a mente dessas pessoas tornou-se dura como a pedra, a consciência ficou cauterizada. E nesse coração, como duro como pedra, então não há lugar para Deus, como diz Paulo, nem para os legítimos valores morais. Paulo diz que os pagãos chegam a ponto de perder a sensibilidade. É exatamente o que vivemos hoje, as pessoas perderam a sensibilidade. Todo o senso de pudor e de moralidade, a cada dia está sendo jogado no lixo. Esse é o estado de uma sociedade sem Deus, descrita no texto aqui de Paulo. O comentarista William Barclay diz que o horrível do pecado é o seu efeito petrificador. No começo a pessoa sente vergonha ao pecado, depois perde o pudor, o temor e o horror. Peca sem remorso e nem pensar. A consciência petrifica-se. E aí ele cita aqui uma lenda que retrata bem esse processo de petrificação de uma mente ou de uma mente cauterizada. E a lenda é o seguinte, fala da dependência do álcool. Conta a lenda que o álcool é uma composição formada pelo sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Quando o homem começa a beber, sente-se bonito, atraente como um pavão. Depois, sente-se forte, valente como um leão. Em seguida, começa a fazer peraltice como um macaco. Mas no fim, chafurda na lama como um porco. Essa é a visão, ou a ilustração que William Barclay coloca quando vai tratar desse texto. É exatamente esse o processo do pecado. O estágio final é uma escalada e a perda da total tristeza pelo pecado. É capaz de lamear-se como o porco o faz na lama. E o passo seguinte, como diz essa própria lenda, é um passo ultrajante. Ou seja, sem qualquer preocupação, com padrões pessoais, sem sanções sociais. E o resultado é a rendição desavergonhada de toda sorte de moralidade. E Paulo vai agora apresentar na sequência do texto. Sim, uma vida que não tem, como diz o texto sagrado, sem conhecimento de Deus, e há uma dureza do coração. Em sexto lugar, ainda no verso 19, Paulo diz o seguinte, que eles, havendo tornado-se insensíveis, entregaram-se à dissolução, ou à devassidão. O que Paulo quer dizer aqui é que nada, nem coisa alguma, seria capaz de refrear ou satisfazer o desejo imundo desses homens.
A dureza de coração leva primeiro às trevas mentais, conforme Paulo diz. É uma mente entenebrecida. Mas em segundo lugar, conforme vemos aqui, essa dureza agora passa a ser objeto do seu próprio corpo. Ele transforma aquilo que é na mente em atos. E a dureza aqui relatada por Paulo, ele fala que viviam em trevas mentais, depois insensibilidade da alma, e finalmente ele fala aqui que tem uma vida devassa, uma vida desenfreada. E Paulo usa o termo devassidão, ou pode ser traduzido também como lascívia. Essa palavra aqui é a tradução de uma palavra original que significa disponibilidade para qualquer prazer na nossa língua. Esse é o estado a que um homem sem Deus é capaz de chegar. O homem sempre procura ocultar o seu pecado, mas lá no íntimo ele anseia na sua alma, ele não tem mais cuidado. Ele não se choca ao pecar, não se choca com a opinião de outros. É a perda da decência, é a perda da vergonha. Tendo perdido a sensibilidade, as pessoas então perdem o autocontrole. Tudo isso está nessa palavrinha quando Paulo fala que essa dureza de coração levou eles à insensibilidade da alma e eles têm uma vida desenfreada. Mais uma vez, citamos aqui William Barclay, e ele diz que em muitos aspectos, essa palavra aqui no original é a mais feia que figura na lista de pecados apresentados em todo o Novo Testamento. E ele conclui dizendo, essa palavra aqui trata-se da disposição para os prazeres, a disposição que não aceita qualquer forma de disciplina nem de autocontrole. É o espírito que não conhece limitações e que entrega de forma desenfreada ao desvario dos desejos insensatos. Ao pé da letra, o homem que tem este comportamento é aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros. Quando vemos as reportagens, quando ouvimos a televisão, a mídia de todas as formas, é o conteúdo básico da mídia hoje, é isso. A que ponto as pessoas são capazes de chegar? A cada dia sentimos-nos envergonhados. Se o desejo é de desligar ou mudar de canal em função de coisas assim, dificilmente o canal vai ficar em algum desses locais. A gente vai mudar logo. Porque é o estado da nossa sociedade. Exatamente descrito por Paulo no texto sagrado. Mas em sétimo lugar, Paulo diz ainda que os gentios se entregaram à avidez, é a palavra que ele usa, para com avidez, diz Paulo, verso de número 19, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A palavra usada aqui quer dizer, avidez é arrogante ou execrável desejo de possuir aquilo que não é próprio. Isso é avidez. É o sanguessuga, é o me dá, eu quero mais. Trata-se do desejo ilícito de possuir o que pertence a outro. Ou seja, o espírito pelo qual o homem está sempre disposto a sacrificar o próximo para satisfazer os seus próprios caprichos. Ou seja, não importa o que significa isso para o meu próximo, desde que eu consiga, ainda que seja necessário matá-lo, eu farei isso. Está nessa palavra avidez. É um desejo irresistível de ter aquilo a que a pessoa não tem direito. Sejam bens, seja o sexo ou qualquer outra coisa. Essa palavra significa o desejo de ter mais do que é devido à pessoa. É paixão de possuir sem qualquer consideração para com o que seja justo ou para o que seja direito do outro. Aqui aquela máxima de que o seu direito termina onde começa o direito do outro não existe para pessoas que são ávidas. Não tem limites. Essa palavra significa a cobiça feroz, ou seja, um espírito do homem que emprega todos os meios possíveis para aproveitar do seu próximo. Nesse sentido, é um defraudador do outro, e isso faz com astúcia. É o maldito amor de possuir aquilo que não é legítimo. É o injusto desejo de ter tudo aquilo que não pertence à pessoa. Esse é o retrato da sociedade contemporânea descrito por Paulo aqui. As pessoas querem mais. Estamos vendo também outra vergonha nacional. A que ponto os homens públicos deste país têm chegado para com avidez cometerem todo tipo de coisa. Não importa o que eu devo fazer, desde que eu tenha mais.
lendo esse texto, não precisamos de aplicar. A aplicação fica na mente dos irmãos para perceber o que Paulo diz. Mas isso aqui é o que Paulo diz no verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais. O que Paulo quer dizer é que muitos de nós que está aqui vivia dessa forma aqui. Por outro lado, significa dizer que não se espera que alguém que esteja mais na igreja viva esse tipo de vida. Por isso, então, Paulo parte para aquilo que temos como a segunda e última consideração dessa noite. Como é então que Paulo diz? Olha, não é esse tipo de vida. E eu vou expressar, este homem, ele é ignorante de Deus. A mente dele não está presa ao cativo a Jesus Cristo. Ele não aprendeu de Jesus Cristo, mas de vós. Agora veja o que ele diz no verso de número 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, se vimos a vida ímpia do homem sem Deus, aqui vemos a vida cristã. Paulo contrasta a vida do ímpio com a vida do crente. E ele usa a palavra vós e usa a palavra mas. A palavra mas encontramos no verso de número 20. É um contraste. Mas não foi assim. Quer dizer, diante disso, não foi isso que vocês aprenderam de Jesus. Não se espera que quem aprendeu de Cristo viva mais dessa forma. E a outra expressãozinha que encontramos é o vós, lá no verso de número 24. E vos revistais, e vos renoveis, no verso de número 23 e assim por diante. Ou seja, há aqui um contraste nítido nesses dois modos de vida. A vida do pagão, sem Deus, e a vida do crente com Deus. O que Paulo tem a dizer sobre nós, sobre aqueles que foram alcançados, aqueles que têm a mente cativa presa a Jesus Cristo. Paulo contrasta a vida do ímpio com a do crente, e a ênfase novamente está na mente e na cosmovisão do crente. Assim como é a mente do ímpio, entenebrecida, obscurecida, que leva a um comportamento insano, devasso, como vimos, Paulo diz também que começa na mente cristã. Ele diz, não aprendestes a Cristo, versículo de número 20. No verso 21 ele diz, se de fato tendes ouvido a Cristo, nele fostes instruídos, ou seja, em Jesus. No verso 23 ele diz, vos renoveis do espírito do vosso entendimento. E no verso 24 ele diz, vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão. Então observe que Paulo fala aqui de aprender com Cristo e não sobre Cristo. Jesus é o paradigma da nova vida. Ele diz, vocês não aprenderam em Jesus essas coisas. Jesus andou na contramão de tudo da sua época. Jesus não se corrompeu. A corrupção da sua época não era nada diferente da nossa hoje. E ele diz, você não aprendesse com Cristo e não sobre Cristo, verso de número 20. Aprender com Cristo aqui significa ter um estreito relacionamento com Ele. Aprender de Cristo não é ter informação sobre Ele. Há muitas pessoas que vêm à igreja e têm muitas informações de Jesus. Mas Paulo não está dizendo disso. Paulo diz que a mera informação, o mero conhecimento intelectual sobre quem é Jesus, não muda comportamento, não muda vida. Mas é aprender com, é ter experiência com Ele, é conviver com Ele. Posso, por exemplo, aprender, uma pessoa pode conhecer sobre Cristo e ao mesmo tempo não ser salva. Há muitas pessoas que são capazes até de discutir essa questão com crentes. Mas, no entanto, você vê que elas não são salvas. Elas não aprenderam com Jesus, elas não têm uma experiência, mas elas têm algumas informações isoladas sobre quem é Jesus. Posso, por exemplo, aprender sobre Rui Barbosa, porque tenho lido ou livros sobre a sua vida, mas jamais eu posso aprender a Rui Barbosa, usando o termo aqui. Ou seja, porque ele está morto, mas Jesus está vivo, portanto eu posso aprender em Jesus. Na comunhão com Ele eu aprendo isso. Porque é o mesmo Espírito que o sustentou em todas as suas tentações, é o mesmo Espírito que Ele enviou para estar conosco. E quando eu aprendo estando em Jesus, eu não mais andarei da forma como eu andava. E essa forma Paulo apresentou na primeira parte do texto. Cristo, aqui, Ele é a substância, Ele é o mestre e o ambiente do próprio ensino. Ele é tudo em todos, como diz as Escrituras. Cristo é o conteúdo do nosso ensino, porque nós aprendemos com Ele. Mas Cristo também é o mestre, porque o texto sagrado diz, tendes ouvido dEle. Igualmente Cristo é o próprio ambiente, conforme diz Paulo, porque nele fostes instruídos,
conforme a verdade que está em Jesus. Isso mostra que quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço o Filho de Deus. Aprender com Cristo não é apenas ter informação, mas é me relacionar com. E Paulo diz, à medida que você relaciona-se com Cristo, essas coisas passam a ser agora trapo de imundícia. Passa a ser algo do velho homem, que é exatamente a linguagem que Paulo vai concluir usando essas expressões. Em todo esse ensino, Paulo vai agora falar entre a velha natureza. Tornar-se cristão, Paulo diz, envolve uma mudança radical. E observe então o que ele diz, verso de número 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Versículo 23. O que Paulo diz é que quando você tem um relacionamento com Cristo, quando você é impactado pelo caráter de Cristo, o caráter de Cristo fará de você uma nova criatura. Você não viverá mais no velho homem. E aí Paulo usa uma figura do despisse e do revestisse. É exatamente essa figura que Paulo usa nos versos 22 em diante. O que ele diz aqui é que envolve um repúdio do nosso eu antigo, da nossa maneira de viver o mundo. A nossa adoção em Cristo agora nos faz uma nova humanidade. É um novo homem que se reveste. Veja o contraste entre esses dois homens. E o que Paulo diz é o seguinte, que o velho homem se corrompe, e o novo homem é criado segundo Deus. O velho homem era dominado por paixões descontroladas, como vimos anteriormente. O novo homem é criado, diz Paulo aí, em justiça e santidade. Os desejos do velho homem eram um engano, enganar, trapacear. A justiça do novo homem é a verdade. O pagão corrompe-se pela futilidade da mente. O cristão renova por causa de uma mente de Jesus Cristo, uma mente renovada. Tornar-se cristão, então, irmãos, envolve tirar as velhas roupas da sepultura e vestir novas roupas. Lembro aqui de um momento na vida de Jesus Cristo em que ele ressuscitou Lázaro. Lázaro esteve na sepultura, sabemos, por 4 dias. E Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Lázaro levantou-se do sepulcro, mas ainda estava coberto da sua mortalha. E Cristo então ordenou, dizendo, desatai-o e deixai-o ir. Trazendo para o nosso contexto, nós devemos também, da mesma forma, tirar a roupagem, a mortalha do velho homem, revestindo da roupagem do novo homem. É o que Paulo usa aqui para concluir o seu raciocínio. Vemos então na linguagem de Paulo, que esse nosso eu, ele será sacrificado. E o novo homem que refaz, no pleno conhecimento de Deus, é a nova maneira de viver. Os retratos que Paulo pinta aqui dos dois homens é de uma certa forma extremamente equilibrado. Veja, ele diz que o velho homem era corrupto, porque havia um processo de degeneração. Ele caminhava para a ruína, ou para a destruição. E aí Paulo diz que o novo homem ele é criado segundo Deus. Paulo diz que esse velho homem ele era dominado por concupiscência, por paixões não controladas. O novo homem é criado em santidade. Ele vive uma vida reta. As concupiscências do velho homem ele chama de engano. A justiça do novo homem ele chama de verdade. E assim poderíamos caminhar aqui no texto. É muito rico esse contraste que Paulo estabelece. Entre esses dois contrastes, há algo que faz a diferença. Veja que ele diz no verso de número 22, quanto ao velho homem. E no verso 24 ele fala do novo homem. Mas entre esses dois versos temos o verso 23. O que é que faz a mudança entre o novo, do velho para o novo? Está no verso de número 23. Paulo fala aí de vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Esse verbo aqui, a ideia dele no tempo aqui é exatamente de algo que prossegue. Em contraste com o velho que foi abandonado e o novo, você precisa renovar. É a ideia de algo contínuo. Continuamente você está sendo renovado pelo espírito do vosso entendimento. Ou seja, o conhecimento que temos de Deus nos leva diariamente a uma mudança de padrões, de valores. Porque se refaz de um novo entendimento. Entendimento esse dado pela graça soberana de Deus.
Quero concluir fazendo algumas aplicações. Aquilo que somos haverá de dirigir a forma como pensamos. E aquilo que pensamos determina o modo como vamos agir. Então, se aquilo que somos dirige a forma como pensamos, consequentemente aquilo que pensamos determina o modo como agimos. Veja que Paulo diz que começa por uma consciência alheia ao conhecimento de Deus. E é por isso que Paulo diz, mas de nós, que vivemos um novo homem, temos uma nova concepção. Nós aprendemos com Jesus Cristo. E consequentemente somos então uma nova sociedade. Um povo que despiu da velha forma de ser. Porque é isso que Deus espera de nós. Então nós devemos lembrar este fato por uma renovação da nossa mente, dia após dia. Conforme Paulo diz, segundo a própria verdade que aprendemos em Jesus Cristo. Devemos então pensar de um modo diferente daqueles que nos odeiam. Devemos deliberadamente, no dizer de Paulo aqui, deixar toda a conduta incompatível com a nova forma de ser. É por isso que quando se vê um crente ou um cristão agindo da mesma forma como o ímpio, até o ímpio fica escandalizado, ele acha estranho, não espera, porque afinal você não é crente. Isso é natural, porque é isso que Deus espera de nós. Não podemos viver mais como outrora andávamos, diz o apóstolo Paulo. Duas palavras se destacam e podem resumir esse tema. A primeira palavra está no versículo 1 do capítulo 4, quando Paulo fala que ali devíamos viver de uma forma digna de Deus. E a segunda palavra está no capítulo 5, verso 3, que ele nos manda evitar a imoralidade como convém a santos. Ou seja, essas duas afirmações são importantes. Viver do modo digno e viver em santidade como convém a santos. É isso que Deus espera de nós. Por isso então devemos saber que certos comportamentos são indignos, são imorais, e eles não convêm, pois não são apropriados para aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Ao passo que outros comportamentos são inconvenientes, inapropriados. E Paulo diz, não se espera que vivamos assim, ou que viva assim. A minha pergunta para concluir, como você tem vivido? Como tem sido o estilo de vida que você tem vivido, querido irmão? Do ímpio, não podemos esperar muito, porque eles vivem ainda na ignorância. Eles não aprenderam a Cristo como vós aprendestes. Como o gentio que vive na vaidade de seus próprios pensamentos e ações? Quais marcas você traz em a sua experiência de vida cristã? As marcas descritas nos versos 17 a 19? Ou você tem vivido como um novo homem, criado segundo a justiça e retidão procedente da verdade, conforme o verso 24? Se for assim, é possível então ver isso no seu relacionamento. Essas características do novo homem vêm em você, não mentindo, mas falando a verdade em amor. Paulo vai continuar. Vivendo em novidade de vida. Semana passada tivemos a oportunidade de tratar do tema sobre é momento de fazer escolha. A mensagem de hoje ela segue a mesma linha. É momento de tomarmos decisão. É momento de refletirmos que de fato temos aprendido em Cristo e com Cristo, e por isso temos uma nova vida. Ou não temos. Ou se vivemos como os antigos, os ímpios. Se vivemos como gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Que o Senhor venha se apiedar de você e converter o seu coração a Ele, para que você viva em novidade de vida. Amém.